Estamos de volta com o programa Mais Saúde. Agora a gente muda um pouco de assunto. Depois de falar do cuidado com os nossos olhos, nós vamos começar no programa de hoje a falar um pouquinho a respeito da dependência química. Essa é uma grande preocupação das pessoas, da sociedade, de pais, de filhos, de jovens, de adolescentes, de idosos. É um problema que afeta uma sociedade inteira como um todo, a família como um todo. Mas e aí? De onde você vai partir? Como é que você vai identificar? Nós vamos começar a falar um pouquinho a respeito disso nesse programa de hoje. Nós vamos render daqui para frente temas específicos, conversar com pessoas que já passaram pelo tratamento, de pessoas que já se livraram dessa dependência e hoje conseguem ter uma vida diferente, com a família, enfim, nós vamos falar bastante a respeito disso e eu conto com a sua participação também pelo telefone 3821-4488. E quem vai dar esse norte para a gente a partir de hoje é o psicólogo Lucas André de Paulo, que ele é especialista nesse assunto, né, Lucas? Que vem crescendo a procura a cada tempo que passa, a curiosidade, a busca por informações, né? Boa noite, um prazer receber você aqui. Boa noite e obrigado pelo convite. Lucas, é realmente hoje uma preocupação constante. Quem é que chega lá no consultório? É a família? São as pessoas mais ligadas a um dependente químico? Quem é que chega lá primeiro para buscar uma luz? Olha, a dependência química ela é um problema muito complexo. Diria um amigo psiquiatra aqui da cidade que falou para mim assim, olha Lucas, na minha experiência eu percebo que a dependência química é um dos maiores desafios da psiquiatria do século XXI. Né? Geralmente a busca por informações ou até pelo tratamento, a maioria das vezes, no consultório particular ou para internações, a família geralmente procura. Né? A família às vezes procura porque ou dependente, pelo fato do estigma da dependência química, né? Das pessoas olharem para a dependência química de maneira taxativa, assim, as pessoas acabam ficando meio omissas em relação a procurar um tratamento. Ou, às vezes, ocorre o caso da pessoa, às vezes, não querer o tratamento, né? Ou de, às vezes, achar que não precisa de tratar, que consegue parar sozinho. Então, quando ela vai tendo alguns prejuízos na vida pessoal dela, na vida familiar, os familiares acabam recorrendo à ajuda. Mas há alguns casos também que a própria pessoa identifica o problema, ou pede ajuda a algum familiar, ou ele mesmo faz a busca de um tratamento ou de uma avaliação especializada em dependência química. Esse é o melhor momento. É essa pessoa que busca, que está disposta. Essa pessoa que busca, a gente já tem uma maneira de trabalhar, que, ou seja, ela está pronta para começar a trabalhar esse aspecto. Né? Mas, às vezes, né, segundo o NIDA, né, o National Institute of Drug Abuse, que é o Instituto dos Estados Unidos, que lançou, né, mundialmente os princípios de um tratamento efetivo, vai falar para a gente que não necessariamente um tratamento tem que ser voluntário para ser eficaz. Né? Então, às vezes, a família levar, né, e o profissional que é especialista em dependência química, ele vai utilizar de alguns recursos para tentar eliciar essa motivação no paciente. Né? Então, alguns recursos ali da própria entrevista, da própria maneira de conversar, fazer com que haja uma discrepância, né? De pensar assim, será que esse comportamento de fato está me prejudicando, né? Então, quando chega nesse ponto, pode ser também que mesmo a pessoa que não queira, passa a querer após iniciar um tratamento. Lucas, com certeza tem gente em casa pensando, nossa, mas como é que a gente vai perceber se alguém está se envolvendo, está começando? Existem coisas específicas que nós vamos observar para perceber que a pessoa realmente está indo para essa dependência, está caminhando para esse problema, Lucas? Uma coisa importante que a gente tem que salientar é que é muito diferente a gente querer identificar o uso de uma substância e querer identificar a dependência de uma substância. Né? Porque entre ser um usuário e ser um dependente químico, existe aí uma linha bem... Né? Existem critérios para definir isso aí. Você vai perceber que uma pessoa está com dependência química, você vai perceber que ela vai começar a ter alguns prejuízos na esfera do trabalho, às vezes ela vai começar a chegar atrasada no trabalho, vai ter reclamações no trabalho, os estudos vão começar a ser prejudicados, essa pessoa começa a dedicar um tempo muito grande para estar fazendo uso daquela substância.
às vezes ela vai deixar de fazer outras coisas em prol do uso da substância, ela começa a desenvolver um nível de tolerância, né? Ou seja, ela começa a usar cada vez mais para ter aquele mesmo efeito, né? Então a gente pode começar a identificar isso e a gente identifica isso claramente, né? Então, e muitas vezes, quando isso não está claro, isso vai começar a repercutir em alguns outros problemas da família, como eu disse. Às vezes começa a perder o trabalho, conflitos familiares, né? Então você tem uma série de critérios que vão começar a apontar se a pessoa tem um problema de dependência química ou não. Bom, a gente sempre ouve dizer que a falta de estrutura familiar, por exemplo, é o primeiro caminho para se levar a pessoa a uma dependência química, Lucas. Essa estrutura familiar, ela é importante? Uma situação de desestrutura, de falta de apoio, ou mesmo de convivência com outras pessoas que tenham dependência, pode facilitar que isso aconteça? Olha, acaba que a família, ela é importante não só para prevenir problemas de dependência química, mas problemas de infinitas naturezas de uma forma geral, né? Tanto para alguns transtornos psiquiátricos, né? Quanto também para a dependência química. Então, a família tem um papel muito importante. Por quê? Se você tem, por exemplo, uma família que promove o diálogo, né? Que tem uma possibilidade de conversar bem, que não age de maneira repressiva, né? Que ao invés de ficar vigiando os filhos, você faz um monitoramento, né? Que é muito diferente a gente tentar controlar a vida do nosso filho, do nosso adolescente em casa, e você monitorar, participar da amizade dele de perto, né? Participar dos lugares onde ele vai, o que ele faz, né? Ao invés de ficar, né, em cima, acusando, usando de uma maneira bem repressiva, né? Então, uma família que tem continência, uma família que não estimula o uso de substância, né? Porque a gente tem que pensar também que... Muitas vezes começa lá dentro de casa. Às vezes a gente tem que pensar que droga não é só droga ilícita, né? A gente sabe, né, segundo a Organização Mundial de Saúde, a droga que mais mata no mundo é o álcool, né? Então, se a gente for pensar nessa premissa, o álcool é uma das drogas mais perigosas, vamos dizer assim, porque além do problema fisiológico e da dependência química, ela causa acidentes de trânsito, ela está ligada, tem uma forte correlação com violência doméstica, com estupros, com roubos, etc. Então, partindo desse pressuposto, o estímulo ao uso de substâncias dentro de casa, por exemplo, o álcool, pode ser um fator que contribua para que essa pessoa use a substância e, nesse uso, ela pode, vamos dizer assim, quem usa tem uma probabilidade maior de desenvolver dependência química do que aquele que não usa, né? Então, a família tem esse papel de estar próximo, de ter uma continência familiar boa, né? O que seria essa continência? Que tem um vínculo seguro, que mostre segurança, apoio, confiança. Quando existe um vínculo familiar assim, a gente tem vamos dizer assim, a gente diminui a probabilidade para que essas coisas aconteçam. A gente tem que ficar bem ciente também que não quer dizer que a família seja super bem estruturada, que a família seja um exemplo de família e que as não pessoas não vai acontecer. A gente trabalha com probabilidades, né? Seria um determinismo probabilístico. No caso, assim, a probabilidade vai diminuir. Então, se a gente pode trabalhar com menores probabilidades, eu acho que é viável. Né? Bom, e aí quando a pessoa identifica, Lucas, por exemplo, eu identifiquei um adolescente em casa que começou a estar se enveredando aí pelo lado da dependência química, a repressão realmente é a última coisa. Vai ser o caminho errado. Bom, primeiro porque o adolescente ele já tem uma característica já de certa maneira de bater de frente, assim. E pelo fato de ter aquela onipotência juvenil que a gente costuma falar, né, de que eu paro quando eu quiser, isso não me faz mal. Eu sou mais forte do que qualquer outra coisa no mundo, né? Então essa onipotência acaba dificultando. Se você chega de uma maneira repressiva, ele nega. Não é? Você chega e fala assim, menino, você está usando droga? Eu falei, eu não estou usando não, né? Mas, por exemplo, se você já estimula desde antes um diálogo próximo, se você tem uma possibilidade de diálogo saudável com seu filho, por exemplo,
você pode abordar o assunto diretamente com ele. Provavelmente vai ser muito mais fácil, né? Ele falar, não, usei, experimentei. Um dia eu estava com os amigos e fiz o uso da substância. Então você percebe que certos fatores familiares podem proteger desde antes. Porque se você um dia identifica o uso de substâncias com, no caso, um filho, por exemplo, você vai ter a possibilidade de conversar com ele sobre. Né? Conversar sobre, falar, olha, como que é isso? Você está usando qual droga? O que está acontecendo? Né? Você precisa de alguma coisa? Você precisa de ajuda? Está acontecendo alguma coisa que você está usando esse tipo de substância? Então, se você tem essa aproximação desse adolescente, né, acaba facilitando muito isso. Agora, se você já tem uma relação desgastada, uma relação baseada na repressão, né, dificilmente você vai conseguir fazer essa aproximação. Então, se a gente consegue ter proximidade dos nossos filhos, consegue trabalhar com monitoramento das atividades dele, se a gente participa da vida do nosso filho, com certeza isso facilita muito. Lucas, existe uma forma, diria, uma receita para se lidar com essa situação? Eu vou inicialmente buscar uma alternativa, mesmo sem que a pessoa saiba, eu vou atrás de uma solução, de um caminho para que eu possa seguir, e aí, a partir daí, já tentar minimizar o problema? Quanto mais cedo isso acontecer, vai ser mais fácil? Esse é um assunto bem controverso, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. O que fazer, por exemplo, se eu identifico... Aí entra aquela questão. Eu estou identificando um uso de substância ou estou identificando um critério de dependência química nessa pessoa, né? Se no caso tem o uso de substâncias, o objetivo nem é focar na substância. Na verdade, é você promover outros comportamentos daquela pessoa que não condizem com o uso da substância. Por exemplo, se o meu filho está começando a usar droga, eu percebo que ele começou a beber, por exemplo. Né? Começou a beber e aí eu fiquei sabendo que ele fumou maconha com os amigos. Né? Até então, se ele fez o uso ou se ele bebeu, eu ainda não sei se ele tem um problema com dependência química, etc. Se ele não mostrar aqueles sinais que eu disse anteriormente. Mas, por exemplo, eu posso promover com que reforce as questões de estudo dele, né, que ele possa mexer com arte, com esporte. Oferecer outros focos para ele ali. Porque se eu tenho outras possibilidades na minha vida além da droga, a minha probabilidade de focar na droga é menor. Bom, você que estuda especificamente esse assunto, Lucas, existe uma razão maior que leva as pessoas a procurar esse tipo de droga, a droga seja lícita, considerada lícita e ilícita, né? Existe um motivo maior que se explica essa procura? O que leva a pessoa a isso? Olha, isso aí é uma pergunta muito difícil. Inclusive, você tem N teorias para tentar explicar, né, a etiologia do uso de substância. Se a gente for pensar, a gente tem alguns fatores de risco que acabam aumentando a probabilidade de você fazer o uso de substâncias. Por exemplo, se você vive num ambiente onde tem disponibilidade de drogas, né, se você tem vínculos que favorecem o uso, comorbidades psicológicas, psiquiátricas, por exemplo, baixa autoestima, depressão, ansiedade, timidez. Às vezes o rapazinho começou, muitas vezes eu já atendi casos de alcoolismo assim, com pessoas de 25 a 30 anos que começaram a beber porque eram muito tímidos e quando saíam não tinham coragem de chegar numa garota, por exemplo. Então achava que a alternativa seria essa. A alternativa era beber. E foi desenvolvendo esse hábito, né, até chegar no ponto de que não conseguia mais parar de beber. Né? Então, são esses fatores de risco. Então, a nível psicológico, a nível social, né? E a própria sociedade, às vezes, incentiva muito o uso de drogas. A gente não pode esquecer também que tem propaganda de cerveja para todo lado, né? Cervejas patrocinando eventos, esportes, etc. Então, o incentivo ao uso de drogas lícitas ainda é muito grande. Se a gente for pensar nesse aspecto,
houve uma redução drástica do uso de tabaco por causa de uma campanha muito campanha grande, de tirar né? as propagandas do tabaco. Então, realmente, você tem evidências hoje mostrando, né, na literatura científica que houve, no Brasil, por exemplo, uma redução muito grande no uso de tabaco. Né? Claro que existe um lobby da bebida que, com certeza, isso não vai acontecer, né, de tirar a propaganda da bebida. E outra coisa também, além da bebida, as outras drogas ilícitas também, né? Então, às vezes, essa busca do próprio adolescente, uma curiosidade, né, de você experimentar novas sensações, né? Tudo isso torna aquele indivíduo vulnerável ao uso da substância e provavelmente isso pode desencadear uma dependência química. Aquela pessoa que naquele momento faz o uso de um determinado tipo de droga, por exemplo, na verdade um momento em que ela, sei lá, ela seria aquilo que ela sempre quis ser. Ela deixa de ser tímida e passa a ser uma pessoa totalmente extrovertida. A sensação é mais ou menos essa, de ser aquilo que queria ser, Lucas? Em alguns casos, sim. A gente tem que pensar que existem vários tipos de droga. Né? A gente não pode enquadrar todo tipo de substância no mesmo patamar. Então, se a gente for pensar, né, as substâncias hoje em dia que preocupam muito, por exemplo, o crack, a cocaína, a gente tem um uso ali que libera uma quantidade de dopamina absurda, em poucos segundos ali. Algo que eu demorei, por exemplo, para me ficar feliz com a minha formatura na faculdade, eu demorei 5 anos, né, para me ter um prazer naquela situação ali. Um crack fez isso com o usuário em 5 segundos, 100 vezes mais. Né, uma liberação de dopamina ali na fenda sináptica, no neurônio. Então, esse pico de prazer, essa busca pelo êxtase, vamos dizer assim, ela é muito grande. Né? Então, a maioria das pessoas que começam a usar drogas na adolescência, e a nossa cultura também é uma cultura que, vamos dizer assim, ela preza por essa característica de ter grandes prazeres intensos em curto É uma busca pela felicidade constante, né? Uma felicidade que não tem nem o lugar certo. Eu costumo brincar que as drogas é um caminho como o outro qualquer da vida que você busca satisfação. O problema é que as consequências elas aparecem no corpo, nas são condições tanto físicas, biológicas quanto comportamentais, né, no comportamento dessa pessoa, nos vínculos que ela estabelece com a família, com a sociedade, o papel social dela, em tudo. Né? Ela acaba interferindo, vamos dizer assim, em todo o entorno daquele indivíduo que faz o uso da substância. Bom, gente, infelizmente o nosso tempo acabou, mas assim como eu já falei quando eu apresentei o Lucas, esse é só o primeiro fio da meada para a gente discutir essa questão da dependência química. A gente quer falar do tratamento, foi até uma pergunta que a Geralda mandou, uma consideração que ela fez, vai ficar guardado, Geralda, para que a gente possa falar futuramente em relação apenas a tratamentos, ao que fazer, as alternativas. A nossa ideia é discutir isso. Fisicamente, o que a dependência química vai me causar? Psicologicamente, a minha convivência em sociedade, em família, a gente vai discutir um pouquinho disso ao longo do tempo. Essa é a nossa proposta, a nossa contribuição para que nós tenhamos mais informações e saibamos lidar com mais clareza, de forma mais adequada com essa situação. E o Lucas vai nos direcionar daqui para frente, né, Lucas? Claro, estou à disposição. Vai ser uma coisa que a gente vai abordar todos esses aspectos. Isso, eu não vou falar que a gente vai abordar todos, porque... Mas pelo menos o que for possível, os mais importantes caminhos, né? Claro, porque esse assunto é um assunto muito extenso. Né? E é uma preocupação muito grande hoje. Né? A gente tem que pensar que a dependência química é um dos problemas, né, vamos dizer assim, são os maiores desafios, vamos dizer assim, da ciência moderna, da medicina, da psiquiatria, da psicologia. Tenho certeza disso. Antes da gente encerrar, eu queria agradecer a Ludmila, que ligou, dizendo que meu cabelo ficou muito bonito. Obrigada, viu, Ludmila, pelo seu carinho. Isso eu agradeço à equipe do Tiago Lima, que trabalhou assim com muito carinho nesse fim de semana. Obrigada a todos vocês. Tiago Lima atende na Rua Cônego Getúlio 525, o telefone dele é o 3825-8378. Obrigada a todos vocês. Tem ainda a Enigma, que me veste toda terça-feira para o programa. Tem moda nova todo dia, vale a pena passar por lá todo dia para conferir tudo que tem de novo. Fica na Rua General Osório 207, o telefone é o 3823-3955.
E ainda a Apolo Floricultura, que enfeita o nosso estúdio também toda terça-feira. Fica aqui na Rua Major Gotti, ao lado do Banco do Brasil. O telefone é o 3822-2200. E já lembrando, gente, Dia das Mães chegando, as flores são uma boa opção, com certeza, para quem fica meio na dúvida. Acho que com flores não tem jeito de errar. Hoje a gente tem um arranjo artificial de rosas brancas, que elas vão certamente ficarem guardadas aí por um bom tempo, representando todo o sentimento. Obrigada à equipe da Lurdinha e a todas as pessoas que trabalham com ela. E a você, Lucas, mais uma vez, por estar aqui conosco, trazer essas informações para a gente. A gente espera que a gente possa dar a nossa contribuição para toda a população, para o nosso telespectador. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, viu, Viane? E é um prazer estar aqui sempre tentando contribuir de alguma maneira para que as pessoas se informem mais e se orientem mais sobre o problema. Muito obrigada. Por nada. Obrigada a você de casa que ligou, participou conosco. Você fica agora com as notícias de Patos de Minas e região no NTV News. Nós nos encontramos amanhã às 11h30, no 30 Minutos, com mais informações. Obrigada pelo carinho e uma ótima noite. Laboratório Carlos Chagas apresentaram Mais Saúde.